Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. E vamos começar a meditação com o Evangelho de São Marcos, que hoje nos diz a continuidade da multiplicação dos pães. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este texto, também conhecido nosso, sempre tem algo novo que nós podemos compreender e aprofundar, ou ainda relembrar daquilo que já ouvimos. Vemos, primeiramente, que Jesus pede aos discípulos que vão à sua frente, ao outro lado, à outra margem, ele ficaria com a multidão. À noite, Jesus sobe para rezar. E os discípulos, ao anoitecer, estão na barca, no meio do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, recordemos, quando se forma uma tempestade, mesmo sendo um lago, a tempestade, por causa da forma que são feitas as montanhas e toda a circunstância ao lado, realmente pode afundar os barcos que ali estão. Então, imaginemos eles com um barco não tão grande, não é gigantesco o barco, é um barco grande, mas não gigante como os que temos hoje, que com essa tempestade que entra água, que balança o barco, que faz com que o barco quase vire, estão passando por este momento. Mas por quê? Tenhamos em conta que a cena muda drasticamente enquanto estão com Jesus, estão no dia. Quando abandonam Jesus, entraram na noite. E aqui vemos que não é que abandonaram, deveriam de seguir. Devem de crescer nas virtudes. O Senhor não os abandona porque, como vemos, Jesus rezando está olhando o quanto estão se esforçando, o quanto estão temendo a tempestade que ali está. Jesus tem noção de tudo, participa de tudo. E o que podemos empreender já aqui para nós? Que o Senhor também faz o mesmo conosco.
Ele não nos abandona. Ele está conosco. Mesmo quando tudo parece noite, mesmo quando parece que estamos nas mãos do inimigo, porque recordemos, o mar não somente representava o perigo, mas representava o mal, representava também a noite, a ação do mal. E aqui vemos que quando tudo parece virar contra nós, nós que até pouco, entre aspas, sentíamos, estávamos com Jesus, agora Jesus vem e o que faz? No meio de tudo isso, mostra que não nos abandonou. Ele só permitiu que tantas coisas acontecessem para que nós também nos esforçássemos, para que nós crescêssemos em virtudes. Mas o quanto confiamos no Senhor, o quanto continuamos operando, amando, rezando como Ele espera de cada um de nós, irmão e irmã. Nós realmente estamos assim, agindo confiantes no Senhor, agindo confiantes no seu amor, mesmo quando tudo parece afundar, quando tudo parece contrário, quando parece que o inimigo está vencendo? Ainda vemos que os discípulos se cansam, não é questão de cansar, mas é questão que esforçaram muito por remar. O vento era contrário. Então Jesus chega andando sobre as águas e passa adiante. Os discípulos acham que é um fantasma, começam a gritar, mas ele entra, chega logo e fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, eu estou convosco. Não tenhais medo. Mais uma vez escutamos neste dia, para este dia, não tenhais medo. Tudo parece contrário. Tudo parece que vai destruir os meus projetos, a tua intimidade comigo, a tua relação comigo, nos diz o Senhor. Porém, eu estou aqui, não há o que temer. E confiamos no Senhor. No meio de tudo aquilo que parece destruir o nosso ser, nós continuamos agindo nesta confiança, sabendo que o Senhor agirá no momento oportuno se nós confiamos nele, se nós estamos na intimidade com ele, estamos fiéis a ele nos sacramentos, na oração. Ainda continuemos. O último versículo nos diz: não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Ainda não tinham compreendido a questão da Eucaristia. Sabemos que quando receberam o Espírito Santo em Pentecostes, já não são estes mesmos. Não tem mais temor algum, de nada. Também nós recebemos um dia o Espírito Santo no batismo e no sacramento da confirmação. Mas temos esta confiança que o Senhor nos auxiliará, que o Senhor nos defenderá e nos ajudará a enfrentar todas as dificuldades. Recordemos, ele não nos prometeu um mar de pétalas de rosas, mas prometeu que estaria conosco até o final dos tempos e que nos ajudaria em todas as adversidades. Temos tal confiança ou vivemos murmurando, reclamando e esperando que somente o Senhor intervenha sem querer agir naquilo que nos é necessário, remando, fazendo aquilo que aprendemos através do Senhor? O Salmo segue dizendo: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E realmente, nós, enquanto nação do Senhor, o adoramos mesmo em meio a essas tempestades e adversidades da vida? Por fim, a primeira leitura. Hoje São João nos diz: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se Deus teve esta caridade para conosco, e nós sentimos a sua caridade, e reconhecemos o seu ato de amor, também nós devemos agir como Ele, para com os demais.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Então, onde também observamos a Deus? No Caritas, no amor divino, que sobrepassa o sentimento humano. Então, devemos de ter uns para com os outros este amor, querendo levar a presença de Deus no amor que temos, para que o outro também conheça a Deus, e para que o outro, experimentando a Deus, leve adiante também este amor. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Então vemos aqui falar da Trindade. O Espírito. Deus nos deu o seu Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E então, se realmente este Espírito Santo está em nós, devemos de testemunhar para o mundo Jesus Cristo, proclamando Jesus como Filho de Deus. Mas de que forma? Com a vida. Não basta somente dizer, proclamar com a voz. Recordemos o que dizem os santos. Se aquilo que você diz contradiz aquilo que você vive contradiz o que você diz, as pessoas vão ver o que você vive e não o que você diz. Então este é o testemunho. Permanecer em Cristo, viver deste mesmo Espírito de Cristo, a mesma vida que Cristo teve, que Jesus viveu, e o quanto temos testemunhado tal fato. E nós conhecemos, temos intimidade, o amor que Deus tem para conosco. E acreditamos nele, e temos fé neste amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. O amor verdadeiro de Deus, a caridade de Deus, quer a salvação do outro. Então, aqui compreendamos bem o amor. Porque, mais uma vez repito, não é sentimento. Não é, eu sinto que eu... Não. Eu querer que o outro se salve. Porque eu amo. Não quero que o outro vá para o inferno. Em certa ocasião, ano passado, em uma palestra, uma pessoa veio me questionar em cima da palestra que dei, a partir de tudo aquilo que a igreja ensina, e não a partir de minhas opiniões. Mas assim, a minha filha vive neste estado de pecado e tal, eu apoio, eu falei, sim, mas a igreja te diz, amor ao pecador, ódio ao pecado. Você tem que amar a tua filha. Mas se você quer que ela continue em pecado, você não ama. Porque você está desejando o inferno a outra pessoa, a tua própria filha. Não, eu acho que não é o estar errado. Leia os documentos da igreja, vai aprofundar. É isso que devemos ver, o amor quer a salvação do outro. Se eu vejo meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, meu sobrinho em um estado de pecado, eu amo tanto ele, eu amo como Deus amou, mas eu não exorto a abandonar a vida de pecado que está o condenando ao inferno, e se morrer naquele momento, e se morrer naquela situação, a pessoa irá para o inferno, porque está distante de Deus, está vivendo uma vida completamente oposta ao Senhor. Eu não amo se eu não exorto. Nós temos amado a tal ponto. Este é o sinal do amor. Eu quero que o outro vá para o céu. E não quero dizer que eu vou ser o chato. Quero dizer que com amor, com caridade, porque eu quero a salvação, eu vou exortá-lo. Não porque eu vou chegar e me mostrar maior que o outro, mas sim com amor, com esta caridade, dizer: você está errado. Está percebendo o mal que você tem feito a si mesmo? Sigamos. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. E nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. Então, temos plena confiança no julgamento final, porque vivemos como Jesus neste mundo. Não porque vivemos como nós achamos, mas sendo outro Cristo.
No amor não há temor, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. É lógico, o amor inicial tem este temor do medo, mas deve de ser superado. Devemos de passar ao temor que é o temor, o dom do Espírito Santo, o temor de ofender a Deus, não porque Ele me castiga, mas porque Ele me ama. Eu não quero ofender o seu amor. Eu quero amá-lo como Ele me ama. E passemos a meditar neste dia tais fatos do amor de Deus e também a união com Cristo, mesmo nos momentos de tempestades, de dificuldades, recordando que o Senhor não nos abandona se nós lhe somos fiéis. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos este amor de Deus em nossas vidas. E nos momentos de tempestades, dificuldades, dores, sofrimentos, reconhecermos que o Senhor está nos olhando e que Ele nos dá a força necessária para crescermos nas virtudes. E no momento oportuno, Ele mesmo agirá. E assim, vivendo nesta plena confiança e caminhando cada vez mais na santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.